Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Como vai? Aqui hoje falando sobre filosofia, tá bem? Então a gente precisa lembrar que agora nós vamos passar da filosofia pré-socrática para a filosofia socrática. Tá lembrado? Quanto tempo, hein? Faz muito tempo mesmo, mas graças a Deus tudo tem caminhado bem, vai dar tudo certo. Vamos lá. Proposta socrática. Proposta socrática é quando você sai do pré-socrático, entra no período socrático. Você lembra bem que no período pré-socrático era a filosofia da natureza, era a filosofia da physis, né? Então, o período socrático inaugura o período antropológico da filosofia, como nós havíamos comentado algumas aulas atrás. Tudo bem? O que é esse período antropológico? É o período em que o homem entra no centro da preocupação filosófica, né? O homem passa a ser a causa principal de análise no campo da filosofia. E esse pensamento, ele tem aí uma situação muito marcante na figura de Sócrates, daí o nome socrático, né? Lembrando que é importante saber que socrático não é apenas o que viveu no período de Sócrates, mas socrático é também quando a pessoa pensa e tem a base filosófica socrática como principal elemento de reflexão, né? Quando a pessoa utiliza a base socrática de pensamento como meio de entendimento das coisas. Pode-se dizer que a pessoa é também socrática, não é? Mesmo não vivendo no período referido aí, né? Período socrático. Bom, o Sócrates, o que tinha de marcante aí? Ele era inconformado com os sofistas, né? Os sofistas, que eram professores itinerantes, eles andavam pelas cidades gregas ensinando os jovens em troca de dinheiro, né? Em troca de pagamento. E os sofistas, eles ensinavam aquilo que os jovens queriam saber, né? Eles ensinavam sobre todas as coisas, né? Eles tinham a arte da retórica, eles detinham o saber filosófico, né? Eles eram mais velhos, eles eram como referência. Então, o que acontece? O que Sócrates dizia é que eles não ensinavam, né, a questão da verdade. Eles ensinavam o que chamamos aí de doxa. Doxa é algo que nos traz a aparência de verdade, né? Doxa é aí opinião, ou seja, opinião não é verdade, não é? Outra coisa que deixava Sócrates muito nervoso, né, muito contrariado com a figura dos sofistas, é que também os sofistas, além de ensinar por pagamento, os sofistas, eles acreditavam que não havia uma verdade. Os sofistas, de alguma maneira, eles trabalhavam a questão da verdade como convenção, né? Para o pensamento sofístico, né? Na sofística, no estudo da sofística, você vai ver que a verdade ela entra como mera convenção. Então, não tem uma verdade absoluta. A verdade ela é elaborada, ela é formada de acordo com a sociedade, de acordo com o que o grupo estabelece que é verdade, né? Então, essa é a visão dos sofistas de verdade. Por isso, doxa, né? O Sócrates falava, eles não ensinam a aletheia, verdade, né? A realidade. Eles ensinam doxa, ou seja, eles têm opiniões. E opinião não é uma verdade, tá? Então, dentro da didática socrática, né, na busca pelo conhecimento, na busca pela verdade, ele vai partir para usar duas situações aqui, maiêutica e a ironia, tá? O que a gente pode perceber aqui? Que a questão aí da maiêutica, né? Acho que é importante marcar isso aqui, né? Maiêutica e ironia. Então vamos lá. Ironia é o que ele fazia na medida que conversava com o interlocutor. Ele fazia que acreditava no que estava sendo dito, mas na sequência ele fazia um monte de perguntas para a pessoa perceber que ela estava equivocada. Então, este diálogo partia desta premissa, fazer a pessoa buscar dentro dela mesma a luz, a verdade. A palavra maiêutica significa parto, né? Vir à luz. Então, maiêutica é aquele exercício que Sócrates fazia de responder uma pergunta com outra pergunta, né?
Por quê? Porque ele acreditava que a verdade estava dentro das pessoas. Ele acreditava que a pessoa sabia e que tinha resposta para aquilo que ela precisava. Bastava encontrar dentro dela mesma, né? Então, a gente percebe maiêutica, né? Responder uma pergunta com outra pergunta para encontrar dentro de si próprio o conhecimento, a verdade, e a ironia, onde ele duvida do conhecimento e faz questionamentos sobre esse conhecimento, não é? E para ele, o ponto de partida para chegar à verdade é aí, né? Sei que nada sei. A célebre frase aí que todo mundo sempre ouviu, né? Sei que nada sei, reconhecer que não sabe, né? Reconhecer que não sabe é o ponto de partida para a busca da verdade no pensamento aí socrático, tá bom, gente? Importante lembrar, tá? Este pensamento socrático, ele parte de perguntas e respostas no que vai conversar com a dialética, né? Lembra? Se você tem uma ideia com outra ideia, gera uma nova ideia, né? Que é tese, antítese, né? E síntese. Tá lembrado? Então, olha só. Aqui, né? A proposta socrática, né? Então, aqui a gente tem uma informação importante, né? Sobre a maiêutica, a ironia, onde ele vai usar como base fundamental do seu processo de busca pelo conhecimento, tá bom? E lembrando que esse processo, ele é um processo que vai conversar lá com Heráclito, né? Esse processo aí, né, que Sócrates acaba tomando como uma medida de busca pelo conhecimento, é também chamado aí de um processo dialético, né? Pergunta, resposta, outra resposta, não é? Então, esse é o caminho, né? É o começo aí da reflexão, do pensamento socrático, né? Olha só, tem uma coisa importante. Só sei que nada sei. Sócrates, ele tinha isso por base fundamental, não é? Mas o principal discípulo de Sócrates, Platão, Platão vai dizer o seguinte, mas como assim? Ele vai questionar. Platão, um dos principais discípulos de Sócrates, vai questioná-lo e vai dizer, como, né? Sei que nada sei. Tem alguma coisa aí, nós precisamos encontrar um caminho, né? Então, o que acontece? Olha só, ele vai criar a teoria do conhecimento. Essa teoria do conhecimento do Platão parte de dois mundos. Ele cria o mundo das ideias e o mundo material, tá? Então, olha só, você vai ver lá na apostila, né, que tem aí dois mundos, né? O mundo ideal e o mundo material. Então, aqui, mundo das ideias é o mundo metafísico, que para ele é o mundo mais real. E o mundo material, que é o mundo que a gente vê, que é transitório, né? Ele vai dizer que o mundo metafísico é o mundo mais real, que é o mundo das ideias, é onde tudo começa, é onde tudo está pronto dentro de nós, né? Então, esse mundo material e o mundo não material é a preocupação central dentro da teoria do conhecimento do Sócrates, do Platão, né? A gente vê aqui que é muito importante pensar, lembrar desse ponto, porque você vai ver muitas vezes aparecer no lugar de teoria do conhecimento, teoria das ideias, né? Ah, teoria das ideias de Platão, teoria do conhecimento de Platão, elas versam sobre a mesma coisa, tá? Tudo bem, gente? Então, olha só, aqui a gente percebe que ele vai falar dessa diferença, né? Como perceber a diferença entre o mundo das ideias, né, e o mundo real? Como que eu consigo, né, aqui, ó, como estabelecer a diferença entre a percepção do mundo material e do mundo das ideias, né? Ele tinha isso muito claro, mas ele precisava passar isso para as pessoas, ele precisava de alguma maneira deixar isso claro, né? Então, a resposta de Platão foi qual? A gente percebe aqui, né? Dá uma olhada. A resposta foi essa aqui. Ó, os sentidos nos informavam a respeito do material, não é? E o pensamento informava o mundo ideal. Só que
essas duas coisas, eu, você, nós todos sabemos, elas não conversam na mesma linha, né? O que nós pensamos é uma coisa, o que nós realizamos é outra, tá certo? Então, o nosso pensamento é o mundo ideal, né? Os nossos sentidos, o que fazemos, o que tocamos, o que enxergamos é o mundo real. Então, isso, na verdade, é um dilema humano, né? Você sempre idealiza coisas, você sai de casa aí, né? Se prepara para ir para a escola direitinho, pega os materiais, mas o seu planejamento ele não sai 100% como você pensou, não é? Você idealizou uma coisa, tudo isso aconteceu, claro, deu para fazer muita coisa, só que não como você pensou, não é? Então, é esse o ponto que o Platão vai dizer quando Sócrates fala, só sei que nada sei, né? Quanto mais eu sei que não sei, o Platão vai dizer, eu entendo, mas tem uma questão aí. Nós temos dois mundos, né? Sobretudo quando tratamos de pensamento. Tem aqui a questão que você imagina, que você idealiza, e tem a sua vida, onde você faz as coisas que você idealizou. Então, essas coisas conversam e precisam ser refletidas, né? E Platão lhe traz essa reflexão. Aí, para ilustrar, ele vai falar da alegoria da caverna, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já sabe. Vamos aí para a questão da política na teoria de Platão, né? Então, o Platão ele vai dizer que a política é algo muito nobre, é necessário que seja conduzido por filósofos, né? Ele vai dizer isso daí. Então, ele vai observar na questão grega que não havia uma forma de governo que fosse adequada, porque quem vai dirigir melhor o governo na linha do Platão é quem? É um filósofo, né? As ideias de bem, as ideias de belo, de justo e de verdadeiro são a base do quê? Que ele vai ter como algo fundamental para refletir sobre a política, né? Ele vai fazer uma análise importante sobre a questão que vai passar pela educação, tá certo? Veja aí, né? Isso aqui é um excerto da apostila, né? Então, olha só, essa reflexão de mundo material e mundo sensível, ele vai dizer que passa por questões de importante reflexão, porque é a partir delas que você consegue sustentar uma sociedade, tá? É importante sempre lembrar esse contexto da educação que ele vai trazer, né? Aí, outro filósofo também socrático aí, né, o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai fazer o quê? Ele vai refletir e vai questionar, ele não vai negar, veja bem, ele não vai negar, ele vai questionar a colocação da teoria, né, do Platão, a teoria de Platão, que é o quê? Será que ele não criou dois problemas quando cria dois mundos? Porque, na verdade, um mundo completa o outro, Aristóteles vai dizer, né? Como assim? Aí, Aristóteles, ele cria a teoria do ato e potência para explicar que os dois mundos que o Platão coloca, na verdade, os dois fazem parte de um único mundo, não tem dois mundos, né? E aí, esses dois mundos, eles vão aparecer aqui na teoria do ato da potência de Aristóteles. Por exemplo, olha aqui, ato e potência, né? Ato aqui, bloco de mármore, né? Esse bloco de mármore, ele pode ser uma estátua. Tudo bem. Ato, a estátua. A potência pode ser um pó de mármore. O pó de mármore. A potência pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma mesa, uma tampa de mesa, pode ser um piso, pode ser qualquer coisa. Veja aqui, olha só. Novo exemplo. Vamos ler aqui, pessoal. Vamos exemplificar para você entender melhor. Um brinco de ouro tem uma forma de cruz. Ele pode ser derretido e ser constituído num anel com um brilhante em cima.
Notamos, portanto, que a forma mudou de brinco para anel, mas a matéria é a mesma, o ouro. Ou seja, ato e potência. Os dois mundos criados, né, por Platão, mundo ideal, mundo real, Aristóteles juntou e diz, o mundo real e o mundo ideal, os dois, eles são aqui a mesma coisa, né? Fazem parte da mesma coisa. Então, se eu pegar, como nós vimos no exemplo, um brinco de ouro, derreter esse brinco, fazer um colar, ele não vai deixar de ser ouro. O ouro continua ali. Essa é a verdade, né? Ele mudou a forma, mas a essência é a mesma. Ele está lá presente, né? Então, essa é a teoria de ato e potência, né? Do que Aristóteles coloca para explicar a questão aí. Bom, então, o que acontece aí, ó? Ele vai dizer aí que a vida intelectual e a vida moral, né? A vida moral é algo que está ligado aos hábitos, né? A vida intelectual está ligada à educação. Veja de novo que os filósofos clássicos, eles sempre colocavam como fundamento a educação, né? A educação como base fundamental aí. Bom, quando se trata de cidade do homem, Aristóteles escreve: é evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Então, Aristóteles vai dizer que o ser humano é um ser político por excelência, né? As limitações históricas da ética aristotélica. O que ele vai dizer para nós? Né? Que a ética e a política ela acaba caminhando na mesma direção para um bem coletivo. Nós já falamos muitas vezes disso, né? Então, o que acontece aqui? Olha só, para Aristóteles, existem homens que não são iguais por natureza e se destinam à escravidão, como ele escreveu aqui. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que dela se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão, porque para eles nada é mais fácil do que obedecer. Então, isso faz parte do grupo de pessoas que, de alguma maneira, acabam se afastando da vida intelectual. Não é? Ele não coloca como pessoas inúteis, como pessoas sem capacidade, ele vai dizer que são pessoas que são naturalmente voltadas, ou elas têm dentro delas essa percepção de mundo. Né? E essa percepção de mundo tem uma utilidade na linha socrática aqui. Né? Bom, gente, por hoje aqui é só, tá bom? Aí filosofia socrática, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Pode olhar direitinho, tudo bem? Dá uma lida aí, tá? As atividades vocês podem fazer, né? Aqui, ó. Exercício de aplicação, caderno 2 de filosofia, tá? Páginas 265, exercícios 1 e 2, tá bom? Então, exercício de aplicação lá, caderno 2, filosofia, páginas 265, página 265, exercícios 1 e 2. Vai lá, estou na Agenda Edu, pode perguntar o que quiser, estamos juntos aí nesse caminho, logo, logo tudo isso vai passar, a gente se vê, tá bom? Pronto para tirar dúvida, leiam, façam os exercícios, pode me procurar na Agenda Edu para tirar dúvida, tá bom, pessoal? Grande beijo, tchau, tchau.